Agora, aqui não. Aqui já começa a importância dos contratos administrativos, que é o contrato de concessão administrativa. Esse contrato de concessão ele é bastante importante e mais cobrado em concurso. É um contrato que corresponde à possibilidade de administração pública delegar a outra pessoa a execução de um serviço público. O contrato de concessão é a possibilidade que a administração pública tem de delegar a outra pessoa um serviço público. E no Brasil nós temos diversos tipos de concessão. A gente tem concessão para energia elétrica. Então, alguns exemplos que a gente tem aqui. A gente tem concessão para energia elétrica. A gente tem concessão para telefonia. A gente tem concessão para telefonia. A gente tem concessão para saneamento básico, água, distribuição de água. A gente tem vários tipos de concessão, vários tipos de contratos no qual a administração pública passa para um particular a prestação de um serviço que é público. Isso é possível, com a ideia de você dar mais eficiência à coisa. Essas concessões é uma espécie de transferência por colaboração, ou seja, particulares colaborando na prestação do serviço público. E nós temos três tipos. Nós temos a concessão comum, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A concessão patrocinada administrativa é o que nós chamamos de PPP, parceria público-privada. A concessão comum são as comuns, as normais, que a gente vai ver como é que chega a esse patamar aqui. Então, já a patrocinada administrativa são as PPPs. Vamos ver a concessão comum. A concessão comum é um contrato, digamos assim, mais normal de concessão, da ideia de concessão. É quando o poder público, ele quer que a empresa particular preste o serviço, ele não quer pagar por isso, ele passa o serviço para a administração privada, para o poder privado, e a empresa assume por sua própria conta e risco o serviço. Então ele vai lá, contrata deixa eu ver um exemplo de concessão, a Coelba para prestar o serviço de energia elétrica. A Coelba assume por conta própria toda a prestação no serviço de energia elétrica. O poder público não paga nada por isso e ela vai ser remunerada pela tarifa que ela cobra, que nós pagamos nas contas de energia elétrica. Então é uma espécie de concessão que nós chamamos de concessão comum. A administração pública não gasta nenhum dinheiro, não existe contraprestação da administração pública. A remuneração da empresa ela vem por tarifas. É importante a gente destacar que as concessionárias só podem ser pessoas jurídicas ou consórcios de pessoas jurídicas. Então, só pode ser pessoa jurídica ou consórcio de pessoa jurídica. A ideia é, pessoa física não pode ser contratada em uma concessão comum, porque são contratos muito grandes. Pessoa física não, tá? Regime jurídico, o interessante a gente notar aqui para essa concessionária é que o regime jurídico dela vai ser híbrido. Por quê? A concessionária ela não tem que realizar nem licitação, nem concurso público. Ela faz as compras dela de forma direta, ou ela também contrata seus servidores não, né? Seus empregados de forma direta, não faz concurso público. Mas, por outro lado, ela terá uma responsabilidade objetiva, que é igual à do Estado, que a gente vai ver ainda essa responsabilidade, e elas podem, inclusive, ter a força de desapropriar imóveis. Então, ela está no regime híbrido. Ela tem, às vezes, a força de um poder público, por estar prestando um serviço público, mas ela é uma empresa privada, a gente não pode esquecer disso. Então, nem faz licitação, nem concurso público. Essa é a concessão comum. Então, na concessão comum, a administração pública só contrata o concessionário por meio de licitação na modalidade de concorrência. Então, quando eu digo que não deve licitar, quem não deve licitar
é a empresa. Mas o poder público, para contratar a empresa, deve realizar a licitação. Ele não pode escolher por afinidade, por questões pessoais. Vença a melhor empresa. O concessionário pode cobrar tarifa de maneira diferenciada à luz do princípio da isonomia? Isso foi uma pergunta que gerou muita polêmica durante um período. E aí a gente tem até 2 súmulas da STJ. É aquela ideia, será que eu posso cobrar energia elétrica, aquelas faixas sociais, quem consome até tantos quilowatts paga menos? Isso é possível. E aí eu trago 2 súmulas para vocês observarem aqui. Diz assim, é legítima a cobrança... Isso é súmula 407 do TCJ. É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Isso é possível. Assim como também é legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso do serviço de telefonia fixa. São 2 questões aí interessantes que já foram sumuladas pelo STJ, permitindo que houvesse essa cobrança diferenciada, sobretudo para fazer valer o princípio da isonomia. Lembram do princípio da isonomia? É tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Isso é o princípio da isonomia. Então, se tem pessoas que gastam muito menos, eu cobro menos água, menos energia, né, tarifa em relação a essas pessoas. Isso é possível. Então veja, como é que eu extingo um contrato de concessão? Ele, por ser um contrato mais especial, ele tem 3 formas de extinção, com nomes diferentes. Isso aqui gosta de cair em concurso, viu? Encampação ou resgate, caducidade ou rescisão. Encampação ou resgate, caducidade ou rescisão. O poder público vai realizar a encampação ou resgate quando houver interesse público. Então, quando houver o interesse público, ou seja, quando o poder público quiser tomar o serviço para ele de volta, ele publica uma lei, porque tem que ter uma lei para isso, e indeniza previamente a empresa e toma o serviço de volta. Quando ele faz isso, em razão do interesse público, a gente chama isso de encampação ou resgate do serviço público. Encampação ou resgate. Já a caducidade, ela vai acontecer quando houver o inadimplemento do concessionário, ou seja, a empresa concessionária não está cumprindo com o serviço dela. E aí o poder público pode declarar, né, a caducidade do contrato. E nesse caso, obviamente, não vai haver indenização, pois ele, além de não ter cumprido o contrato, ainda ser indenizado por isso, é uma forma de você parabenizar, né? Então não vai ter indenização. Salvo dos investimentos não amortizados dos bens reversíveis. Lembram-se dos bens reversíveis, que é aquele que a administração pública toma para si? Então, esses bens, se eles ainda não foram amortizados, não foram pagos, o poder público vai indenizar esses bens. E a rescisão é quando o contratado faz por via judicial. Se lembra que eu falei para vocês assim, que o contratado, ele não pode quebrar o contrato, rescindir o contrato por conta própria. Então, imagine aquela situação que mesmo passou 90 dias e ele não está recebendo dinheiro da administração pública. Ele pode paralisar o serviço. Agora, para rescindir o contrato, ele não pode rescindir por conta própria. Ele tem que entrar com ação na justiça. E aí sim o Poder Judiciário pode declarar rescindido o contrato. Então o particular ele está na relação mesmo de inferioridade em relação à administração pública. Porque a administração pública ela pode rescindir por conta própria, unilateralmente. E aqui o contratado, mesmo estando certo, mesmo estando sem receber, ele não pode rescindir o contrato. Sim, sim. Quando for o caso de todo o valor que... toda a quebra de contrato... todo valor que não foi pago para ele devendo, ou se ele provar prejuízos que ele teve com essa dívida, é a indenização, ele deve receber. Diga. O colega perguntou assim, dentro desses 90 dias, ele já pode dar entrada? Olha, pelo fato do atraso, não, porque ele tem que suportar o atraso. Tá? Mas pode ser que tenha outro motivo além disso, e aí ele pode, dentro desses 90 dias, juntar os 2 motivos, além de um atraso de 30, 60 dias, com outros motivos para quebrar o contrato. Ele pode fazer isso.
Sim, tipo, ficar pagando de 90 em 90? Sim, ele pode. Sim, sim. É possível, porque aí ele prova que a administração pública está, né, meio que se valendo de uma possibilidade e pagando de 90 em 90 dias. Né? Sabe, poxa, até 90 dias ele tem que aguentar. Então eu fico de 90 em 90 pagando uma parte. Não. Entendi. Ele pode usar esse motivo também. É razoável isso. Então veja, essa é a concessão comum. Agora, nós temos as PPPs, eu falei para vocês, parceria público-privada, que são também espécies de concessões, mas são concessões um pouco diferentes. Essas PPPs, elas são mais recentes. É a ideia de você trazer a iniciativa privada junto com a administração pública para prestar o serviço. Essas PPPs surgiram em duas situações, dois motivos, justificativas. A carência de estrutura do poder público para prestar os serviços, o que o leva a solicitar a ajuda da iniciativa privada. E havia uma teoria de que o serviço prestado do particular seria mais eficiente. Assim, essa parceria visa também a buscar tal eficiência. Então, é nesse contexto, aliás, hoje os grandes contratos do poder público, eles são realizados em forma de parceria público-privada. A Copa do Mundo aí foi praticamente toda realizada em PPPs, parceria público-privada. Então, sei lá, o poder público quer realizar a construção de uma ponte, e aí faz a parceria público-privada. Eu transfiro a construção dessa ponte para uma empresa privada e, em contrapartida, eu deixo ela explorar pedágio por 30 anos. Tem que fazer licitação, obrigatoriamente. Toda concessão tem que ser precedida de uma licitação, independente da modalidade. Quais são as características gerais, tanto da PPP patrocinada quanto da PPP administrativa? Primeiro, valor mínimo do contrato, 20 milhões. Então tem que ter um valor mínimo do contrato na faixa de 20 milhões de reais. O contrato ele deve ter um prazo mínimo de 5 anos e o prazo máximo de 35. Se lembra que eu falei que todo contrato tem que ter um prazo? As concessões também. Elas têm que ter um prazo mínimo de 5, máximo de 35. Pode ser prorrogado, mas tem que ter o máximo de 35. 20 milhões. 20 milhões para fazer uma concessão. Licitação, ela é obrigatória na modalidade concorrência. Licitação, ela é obrigatória na modalidade concorrência. Então tem que licitar. Existe também o compartilhamento dos riscos do negócio. Não se esqueça, é uma parceria público-privada, é uma parceria entre ambos, poder público e administração pública. Então, deve haver um compartilhamento dos riscos do negócio. Ou seja, o poder público ele deve assumir os riscos do negócio também junto com a empresa privada. Caso haja algum prejuízo, aí vai ser decidido aí como é que vai ser partilhado esse prejuízo. A gente tem também chamada pluralidade compensatória. Essa pluralidade compensatória são essas várias formas de o poder público compensar a iniciativa privada, a empresa privada, caso haja algum prejuízo. Então, seja por uma fiança, um fundo bancário, seja por descontos, enfim, tem que ter várias formas de compensar aí. E nós temos também a pluralidade do objeto. Uma parceria público-privada jamais será só de uma coisa. Jamais poderá ser só de uma obra, ou só de um serviço, ou só de fornecimento de algum produto. Tem que ser no mínimo 2. Então, a construção do estádio, né, a construção da obra e a exploração do serviço. Construa o estádio, eu vou lhe dar a bilheteria, parte durante 35 anos. Construa a ponte e o pedágio vai ser seu durante 30 anos. Sempre tem que ter essas duas modalidades aí de serviço. Então, você constrói e você explora o serviço. Ou você constrói e você fica fornecendo os bens. Sempre tem que ter essas duas modalidades aí.
Então, essas são as características gerais das PPPs. Fiscalização da PPP. Se eu digo que é uma parceria público-privada, quando elas fecham essa parceria, poder público e iniciativa privada, elas criam uma nova pessoa jurídica, que na verdade nós chamamos de sociedade de propósitos específicos. Sociedade de propósitos específicos. Esta sociedade nada mais é do que uma nova pessoa jurídica, como eu falei, formada para cuidar da gestão e fiscalização do contrato. Então, vou realizar uma PPP, vamos criar uma pessoa jurídica que vai só tratar daquela questão da construção dessa ponte. Vai observar os contratos que estão sendo feitos, os materiais usados, o tempo se está dentro do período correto. Vamos criar essa sociedade para isso. Então, ambos, poder público e iniciativa privada, fazem essa sociedade com participantes de cada uma dessas instâncias para fiscalizar essa PPP. Ok, essas são as características gerais da PPP, mas qual é a diferença entre uma concessão patrocinada de uma concessão administrativa? Quando eu falo em concessão patrocinada, olha a expressão, patrocinada. É a modalidade de concessão, de parceria público-privada, no qual a administração pública, o poder público, ele vai patrocinar, digamos assim, ele vai pagar uma parte do custo desse serviço. Então, existe tarifa paga pelo usuário, mas além da tarifa, haverá uma contraprestação por parte da administração pública. Então, imagina a situação de que o poder público quer dar uma parte de uma rodovia para uma concessionária cuidar. E aí vai lá e, em troca da manutenção da rodovia, a empresa vai cobrar pedágio por conta disso. Só que para o pedágio não ficar muito caro, o poder público vai dizer assim, olha, eu assumo uma parte do custo. E aí, em contrapartida, você cobra um pedágio mais barato. Então, é uma concessão patrocinada, porque o poder público vai pagar uma parte desses custos para não ficar mais caro. As tarifas, pode ser um desses objetivos, né? Não ficar mais caro, ou então até ele assumir mesmo por questão de política pública. Então, a administração que oferece garantias ao particular, que pode assumir diversas naturezas, como o fundo garantidor de PPP. Uma dessas contraprestações que a administração pública pode ter é o fundo garantidor. Ela pode dizer, você faz o serviço, mas eu mantenho um fundo garantidor, que sempre quando você precisar de dinheiro para investir, para cobrir algum rombo, enfim, você pode tirar desse fundo garantidor que eu, a administração pública, vou realizar, vou criar. É uma possibilidade. A ideia que eu quero que vocês tenham é, será uma concessão patrocinada sempre quando a administração pública assumir custos. A gente viu que na concessão comum ela não faz isso. A concessão comum ela transfere tudo para o particular. A gente viu, quer dizer, a gente vai ver daqui a pouco que a concessão administrativa ela também não vai assumir custo nenhum. Quando ela assumir um custo, será a patrocinada. Ok? Já a concessão administrativa, ela ocorre. A concessão administrativa, ela ocorre quando a administração pública, ela faz o contrato de concessão com o poder público, com a iniciativa privada, mas a principal usuária do serviço vai ser ela mesma. Eu dou exemplo para vocês do presídio. Ah, tá aqui escrito já. Construção do presídio. A Constituição diz que cabe à União manter, o poder público manter o sistema carcerário. Então ela é responsável por esse serviço. Só que o poder público ele pode privatizar, digamos assim. A gente chama assim, né? Privatizar. Privatizar nada mais é do que criar essa parceria público-privada. Ele dá à empresa privada o serviço público, que é da construção do presídio, ela constrói, ela faz a segurança do presídio, mas quem é que está sendo a beneficiária deste serviço? É o próprio poder público, porque é ela que tem que tutelar, custodiar os presos. Então,
A concessão administrativa, ela fez a concessão para o poder, para a iniciativa privada, criar um serviço que ela mesma vai utilizar. Não é uma escola que é para os alunos, para toda a sociedade, nem um hospital, nem uma ponte, um estádio. É um presídio, que é ela que vai ser a beneficiária do serviço, pois é ela que deveria ter construído aquele presídio, que é um serviço inerente à administração pública, voltado mais para ela. Então, a construção do presídio é um exemplo no qual a administração pública é usuária direta ou indireta do serviço, sendo que a remuneração se dá somente por contraprestação da própria administração. Então é ela que vai pagar tudo sozinha por conta desse serviço. Nós não vamos pagar tarifas por isso, igual a gente paga energia elétrica, água. Não, é a administração pública que paga tudo por conta própria. Então olha a ideia aí. A concessão comum, eu transfiro o serviço todo para o particular fazer o serviço, e o particular vai ser remunerado por nossas tarifas. Na concessão, na modalidade patrocinada, a administração pública paga uma parte, a agente particular paga também, mas a própria administração pública paga a outra parte. Na concessão administrativa, a administração pública, ela será a única usuária do serviço. Só ela será usuária do serviço, então ela paga esse serviço por conta própria. Nós particulares não iremos pagar. Essas três modalidades de concorrência, o quê? De concessão administrativa. Lembrando que as duas últimas são PPPs, parceria público-privada, e tem toda aquela história, né? O contrato no mínimo 20 milhões, entre 5 e 35 anos, pluralidade compensatória, pluralidade do objeto, tem toda essa peculiaridade. Agora, o que acontece? Antes de eu começar a permissão, eu quero só traçar um perfil aqui para vocês, porque existem três modalidades de transferência do serviço público. A gente tem a concessão, a gente tem a permissão e a gente tem a autorização. A gente já viu até agora a concessão. A concessão, que é uma espécie de contrato administrativo. É uma espécie de contrato administrativo. Já a permissão e a autorização, elas vão se dar por um ato administrativo. Que história é essa aqui? A história é a seguinte: a gente vai condicionar nosso pensamento a pensar da seguinte forma: o poder público, ele pode transferir serviços públicos. Isso é possível, tranquilo. Só que quando ele vai transferir esse serviço público, ele pode fazer por três modalidades. Ele pode fazer por concessão, por permissão ou por autorização. A concessão a gente já viu, que é uma espécie de contrato. Mas por ser assuntos afins, a gente está vendo o contrato hoje, apesar de permissão e autorização não serem contratos, mas são assuntos afins. Então eu incluo nesse estudo daqui. Quanto mais oneroso for o contrato, quanto mais, digamos assim, custoso, mais importante, mais dinheiro tiver, a gente vai usar mais a concessão, faz o contrato. Quanto mais simples for, a gente vai descendo, faz uma simples permissão ou uma simples autorização do serviço público. Vamos ver como é que isso acontece aqui. O contrato de concessão a gente já viu, mas o que é a permissão? Permissão de serviço público são hipóteses nas quais o poder público vai permitir que o particular execute um serviço público. Ela vai se dar por um ato administrativo. É importante a gente saber que é um ato administrativo, a permissão. É um ato discricionário. É um ato discricionário. O que é um ato discricionário? Ela escolhe, tem a margem de liberdade para escolher como vai fazer a transferência desse serviço. É um ato intuito persona. É um ato intuito persona. Deixa eu só dar um exemplo, né, para vocês vislumbrarem o que é essa
permissão. Então, na concessão, eu falei o contrato de energia elétrica, falei o contrato de saneamento, tal. Na permissão, um exemplo que eu posso dar aqui, deixa eu ver algo mais simples para o poder público dar uma permissão. Por exemplo, a exploração de um restaurante em uma universidade federal ou em um órgão público. Deixa eu colocar aqui o exemplo. Exploração de restaurante vamos botar assim, em órgão público. Em um órgão público. Pode ser um órgão ou entidade, mas em um órgão público. Então veja, a ideia, o poder público, ele não é criado para explorar um serviço de restaurante, de comida. Mas, porventura, o serviço existe. E o poder público, ele não quer assumir esse serviço. Ele quer passar para o particular a exploração desse serviço. Então, não é algo tão vultoso que precise fazer uma concessão. A gente viu que uma concessão ela tem valores mais altos. Mas ele quer fazer uma mera permissão de serviço. Então, o que é que a lei entende hoje? Ela entende que ele pode fazer essa transferência no serviço de alimentação por uma permissão, que vai ser um ato administrativo, vai ser um ato discricionário, ele que decide se ele permite ou não, se ele explora por conta própria ou não. É um ato intuito persona, ou seja, quando ele escolhe uma empresa, é aquela empresa que deve prestar o serviço de alimentação, e não outra. É um ato precário. Um ato precário, a ideia do ato precário é o seguinte: assim como ela transferir esse serviço, ela pode retirar esse serviço a qualquer momento. É um ato precário, não é um contrato. Não é um contrato dá mais uma força pro administrado. Um ato precário não. É um ato precário. E é realizado mediante prévia licitação. Mediante prévia licitação. Então, nós temos aí a delegação temporária da prestação do serviço público. Se lá na concessão eu podia tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, aqui lá na concessão eu só podia pessoa jurídica, né? Só podia pessoa jurídica na concessão, ou consórcio de pessoa jurídica. Na permissão, aqui eu vou poder tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pois são contratos mais simples. Eu posso contratar uma pessoa física que não tem uma empresa, acho mais raro, né? Mas é possível. Agora, o que acontece com essa permissão? Essa permissão, a doutrina, ela criou uma história meio louca aqui, né? Porque a permissão, ela é um ato, perceba que eu classifiquei ela como um ato administrativo, mas ela será formalizada por meio de um contrato. A gente vai entender que isso implicou em muita coisa. Isso implicou em coisas estranhas aqui nessa permissão. Estranhas não, mas diferentes. Então, é um contrato, é um ato, mas que foi formalizado por meio de um contrato. Claro, a gente tem, só para destacar, para vocês lembrarem aqui, para vocês saberem, a gente tem duas formas de permissão. A gente tem permissão de uso de bem público e a gente tem permissão de serviço. O que nós estamos falando é a permissão de serviço, tá? Permissão de uso de bem público é quando você pede para fazer um casamento na praia. Então, fazer uma festa em local público. Fazer a feirinha na praça. Ali é a permissão de uso de bem público, não é permissão de serviço. O que nós estamos estudando aqui é a permissão de serviço público. Por que eu falei aquela história lá do poder público fazer a permissão por um ato, mas ser formalizado por um contrato é uma coisa bem diferente, é uma coisa estranha. Diga. A colega está perguntando se para utilizar o bem público é preciso pagar alguma coisa, né? Quando quer fazer casamentos na rua, na praia, ou usar praças. O poder público pode cobrar, não tem na lei a obrigatoriedade de cobrar não, mas geralmente cobra uma taxa. Também geralmente depende. Às vezes quando é assim uma coisa beneficente, aí ele não cobra, ele permite, aí varia com cada município. Mas pode ser cobrado sim, uma taxa.
geralmente cobra, né? A não ser que você faça uma coisa meio clandestina, assim, né? Não chega a pedir sem avisar, de repente acontece aí, daqui que se desculpa já acabou logo, né? Não tem que pagar nada. Mas então, olha a história que eu vou contar para vocês. Apesar de ser um ato unilateral, ou seja, a administração pública ela faz por conta própria, tem a natureza contratual, pois quando se trata de serviço público. Apesar de ser um ato unilateral, tem a natureza contratual quando se trata de serviço público. Eu falei, tem que fazer licitação, tem que fazer contrato. O que isso implica? Quando eu digo que um ato é precário, eu quero dizer que o ato pode ser retirado a qualquer tempo. Por exemplo, se eu tenho um bar e eu quero colocar as mesas na calçada, eu vou lá, peço para o poder público autorizar. Ele me autoriza, ele me dá essa permissão de eu colocar as mesas na calçada. Claro, isso não é permissão de serviço público, porque bar não é serviço público, mas é permissão de uso. Eu estou querendo destacar precariedade. Quando eu digo que esse ato é um ato precário, ou seja, de eu poder colocar a minha mesa na calçada, quer dizer que na outra semana, se ele se arrepender, ele pode mandar eu tirar as mesas da calçada sem ter que me indenizar por conta disso. Então é isso que é um ato precário. É quando a administração pública faz e ela pode tirar a qualquer momento sem ter que indenizar, diferente de um contrato. Um contrato ela pode mandar até eu tirar, mas ela vai ter que me indenizar. Se eu não fiz nada de errado, ela vai ter que me indenizar. O problema aqui é o seguinte: o problema é que a permissão ela é um ato, mas ela é formalizada por um contrato. E aí, como é que faz? Se o poder público quiser tirar o restaurante, sim, o quê? Sim, na calçada. Sim. Pode. A galera está destacando aqui que nesses casos de colocar mesas na calçada, depois a própria população pode reclamar dessa obstrução da calçada e depois a administração pública tirar, não é isso? É verdade, pode ser um dos motivos também. Então veja, mas a ideia é a seguinte: se eu tenho uma permissão feita pelo poder público para eu explorar como eu dei o exemplo lá, restaurante em um órgão público, e aí quando eu exploro esse restaurante em um órgão público e eu digo que isso é um ato precário, eu estou dizendo o seguinte: a qualquer momento ele pode me tirar dali e eu não receber indenização nenhuma, porque trata-se de um ato precário. Mas a coisa é diferente porque, apesar de ser um ato precário, eu tenho um contrato. Então foi essa a dúvida que ficou entre os doutrinadores. Os doutrinadores diziam, olha, não, é um ato precário. O outro dizia, não, é um contrato. Então qual foi o meio termo que nós achamos aqui? Nós achamos a precariedade mitigada. Mitigada no sentido de relativizada, né? Mitigar, relativizar. O que é a precariedade mitigada? Os doutrinadores disseram assim: pode tirar a qualquer momento, porque é um ato precário, mas tem que ter indenização. Então a permissão ela é um meio termo. A permissão ela é um meio termo, porque ela é um ato precário, mas como ela é formalizada por um contrato, ela poderá ser retirada a qualquer momento, essa permissão, só que o poder público deve indenizar. Então, na concessão, eu não tenho nem dúvidas que ele deve indenizar, porque lá é um contrato. Na autorização, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, ele não tem que indenizar, porque é um ato totalmente precário. Na permissão, está esse meio termo. É um ato precário, mas tem de indenizar, porque trata-se de um contrato. Ela é formalizada por meio de um contrato. Então tem essa situação mista aí nessa permissão. E de forma mais simples, nós temos a autorização de serviço público, que são situações que o poder público vai autorizar particulares a prestar esse serviço. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do serviço de táxi. O serviço de táxi, que é o serviço, nada mais é do que um serviço de transporte de cidadãos, mas prestado por um particular. Ele é um serviço público, mas que recebe uma autorização que se materializa, digamos assim,
por uma autorização do poder público a particulares. Você vai lá na prefeitura, pede autorização para desenvolver atividade de taxista, ela lhe dá autorização e você vai desenvolver e desempenhar a sua atividade. O que acontece com essa autorização? A autorização, ela é o ato mais precário que nós temos. É o ato mais precário que nós temos. A autorização, ela deve ser uma exceção, porque é complicado você ficar passando serviços públicos de forma assim, tão discricionária, tão direta. Você permite fulano, João, Maria e José, vai lá, preste serviço público, sem nem fazer uma licitação, sem nem fazer um contrato. É uma exceção. Por isso que é para pequenos serviços. Então, é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Unilateral porque a própria administração pública decide se faz ou não, se emite ou não. É discricionário porque também ela decide como vai fazer, quando vai fazer, se vai emitir autorização ou não. E é precário, pois ela pode extinguir a qualquer momento, sem ter que indenizar. Sem ter que indenizar. Então, é um ato precário, pois ela vai fazer a qualquer momento, sem ter que indenizar. Então, veja essa questão aí. Então, é interessante, eu vou até voltar aqui para a gente ver aquele perfil. Agora, talvez as coisas fiquem mais claras para vocês. Porque quando eu disse assim, que a administração pública, a gente tem 3 formas de transferir serviço. Ou por concessão, ou por permissão, ou por autorização. Quando eu disse para vocês que aqui é um contrato, a gente consegue perceber que é uma coisa mais amarrada, uma coisa mais fechada. Fez uma licitação, celebrou um contrato, e se tiver que extinguir, vai extinguir indenizando o particular. Cá, vamos para o outro polo. A autorização, ela é um ato totalmente precário. Então, a autorização, ela é um ato que nós chamamos de um ato precário. A autorização, ela é uma exceção e ela vai acontecer nos pequenos serviços. Ela é um ato precário, ela é um ato discricionário, ela é um ato unilateral. Eu não preciso realizar licitação aqui na autorização. O poder público autoriza ou não. A permissão é esse híbrido, está no meio termo. Ela, apesar de ser um ato precário, ela vai se formalizar, ela é formalizada por contrato. Ela é formalizada por contrato. Então isso gerou uma dúvida. E aí, indeniza ou não indeniza? Eu quero que vocês pensem o seguinte: a permissão e a autorização, elas têm as mesmas características. É um ato unilateral, é um ato precário, é um ato discricionário, enfim, tudo igual. Só que a diferença vai ser nessa questão do contrato, porque a permissão, ela vai ter que ter uma licitação e vai ter que ter contrato. Ela fica nesse híbrido aí. Por isso que nós chegamos à teoria de que existe uma precariedade mitigada. O que é precariedade mitigada? Tudo bem, é um ato administrativo, mas se extinguir, por ela ser formalizada por um contrato, vai ter que gerar indenização. Então aqui nós temos o mais, digamos assim, concreto em relação a um contrato. Aqui é o mais tênue, é o mais leve, o poder público autoriza ou não, e a permissão está no meio termo. É para contratos intermediários. Vamos ver as 2 últimas questões aí. A 4 é assim, dê uma lida a gente fazer. Vamos ver a 4. No curso da execução de um contrato de obras para a reforma de edifício público, o contratado suspendeu a execução dos trabalhos em face do atraso nos pagamentos devidos pela administração. De acordo com as disposições aplicáveis na Lei 8666/93, a conduta do contratado afigura-se: a. Legal se o atraso for superior a 60 dias, quando é admitida a rescisão do contrato pelo particular. Falso primeiro, porque não são 60 dias,
né? E nem permite a rescisão pelo particular. O particular não pode rescindir o contrato por conta própria. É como se ele estivesse amarrado aí na história. Só pode por meio de poder judiciário. B. Ilegal, eis que a legislação não admite nenhuma hipótese de paralisação unilateral pelo contratado. Falso também, porque o contratado pode parar quando for mais de 90 dias. Legal, se o atraso for superior a 90 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Verdade, né? Que a gente viu que se for esses 3 casos, ele deve continuar lá. Mesmo na guerra, ele tem que continuar. Diga. Sim. Não, ele pode parar o serviço. Total. É demais, né? O cara ficou 90 dias trabalhando. Ainda... ilegal, somente sendo admitida a paralisação mediante autorização judicial em face do princípio da continuidade do serviço público. Falso. Que pode parar. Legal, se o atraso for superior a 30 dias, admitindo-se alternativamente a supressão parcial do objeto. Falso, porque não são 30 dias. Tá? Vamos ver a questão 5. Constitui característica peculiar dos contratos administrativos. A. Mutabilidade, consistente na possibilidade de alteração de seu objeto pela administração. B. Presença de cláusulas exorbitantes que conferem privilégios à administração em relação aos particulares. C. Possibilidades de alteração unilateral pelo contratado na hipótese da área econômica extraordinária. Quem já sabe que não, né? Mutabilidade, consistente na alteração da equação econômico-financeira original nas hipóteses de reequilíbrio. Falando em econômico-financeira. Presença de cláusulas exorbitantes que asseguram à administração a possibilidade de alteração unilateral, ainda que em detrimento, né, em prejuízo do equilíbrio econômico-financeiro do contratado. Falso também. E a gente fica em dúvida em A e B, né? Na prova sempre é assim. A gente sempre fica em dúvida em duas. E marca errado. Mas a gente tem que treinar aqui essa eliminação. Alguma tem que estar aparentemente mais certa do que outra. Alguma tem que estar aparentemente mais certa do que outra. Busca aí alguma que não tenha nenhuma expressão duvidosa. Nenhuma expressão que possa comprometer a questão. Marcaria B? A B? Realmente, a resposta é a letra B. Presença de cláusulas exorbitantes que conferem privilégios à administração em relação aos particulares. Isso é verdade. Por que a A está errada? Porque ela não é mutabilidade. O contrato não é mutável. É possível a alteração de partes do contrato. Isso não quer dizer que o contrato seja mutável. A gente não pode mudar o contrato, porque para o direito a mutabilidade é você mudar a figura contratual. Você não muda a figura contratual. Continua sendo um contrato de construção, um contrato de concessão, um contrato, sabe? Um contrato existe o mesmo. O que vai mudar é o objeto, a execução do contrato. Então é uma alteração contratual. Se lembre, não é mutabilidade, é alteração contratual. Ok? Alguma dúvida? Por hora não, né? Então, um abraço, até mais.